Oi, galera, tudo bem? Como vocês estão? Olha só, vamos lá então, né, para a correção das atividades das duas últimas aulas, né? Então vamos lá para a nossa primeira questão. Nós estamos trabalhando com os advérbios, né? Interpretação de texto, advérbio de frequência. Então vamos lá para a nosso primeiro exercício aqui, né? Bom, na aula do dia 17, então, né, vimos os advérbios de frequência, que vamos praticar um pouco, né, era para vocês, então, completar com a alternativa correta aqui, no caso, né, marque a alternativa que melhor complete a frase. No caso aqui, o advérbio escolhido aqui, né, é always, tá? Ingrid always go to friends on holidays, tá? O advérbio always. A tradução seria, né? Ingrid sempre vai para a França nos feriados, tá bom? Então aqui, né? Advérbio always. Por quê? A primeira é slowly, né? Rapidamente. A segunda, fast, também. Dentro do contexto não cabe. A letra D é at school. Então, precisamos aqui, para completar a frase corretamente, do advérbio always, certo? Então, o advérbio vem antes do verbo principal, certo? Na questão 2, marca a alternativa que completa a frase correta. No caso aqui, nós vamos marcar a letra B, tá? Sometimes. She sometimes read a book. Também o advérbio vem antes do verbo, tá? Do verbo principal. Advérbio sometimes, que significa às vezes. Ela, às vezes, lê um livro, tá? Então, a primeira não seria well, né? Bem, não cabe aqui no contexto. A letra C é at home, também, fora do contexto. Tomorrow, também, não cabe. E terrible, também não, tá? Então, nós vamos marcar aqui a letra B, o advérbio sometimes, certo? Vamos lá. Próximo. Aqui nós temos o texto The Hard Working Family, tá? Vamos dar uma lida nele aqui, depois nós vamos responder essas questões, tá? Na verdade, a primeira questão aqui, escreva com suas palavras qual é o contexto do texto. Então, quando a gente vai ali fazendo a tradução, entendendo, a gente já pega ali o contexto, né? Olha, John is a hard working man. He always get up early to work and to do all the things he has to do. Então, John é um trabalhador, uma pessoa que trabalha muito, ele sempre levanta cedo para trabalhar e fazer o que tem que fazer, né? Mary's, John's wife, helps him and she usually spends a lot of time at work with John. Então, Mary, olha, esposa, né? A esposa dele, e ela usualmente, né? Usually, tá vendo o advérbio de frequência aí? Fica muito tempo no trabalho com ele. John works all the time. John trabalha muito. John and Mary have 3 children who often complain that their parents work too much and seldom enjoy life. Então, eles falam, né, que eles têm 3 filhos e reclamam muito porque eles raramente aproveitam a vida. O advérbio seldom tá nesse contexto aqui, né, dessa parte. They say, Dad, you and Mom should take a break from work and try to have some fun. You never relax. Vocês deveriam parar um pouco, né, tentar se divertir. Vocês nunca relaxam, né? O advérbio never também aqui, um advérbio que aparece aqui. John answer, sometimes I think of taking a vacation, but who will pay the bill? Às vezes, olha o advérbio sometimes aqui que aparece, né? Às vezes eu penso em tirar umas férias, mas quem vai pagar as contas? Mary agree with John and say that sometime their children will understand the situation. Então ela fala, né, que algum dia os filhos vão entender essa situação. Então aqui está falando, escreva com suas palavras o contexto do texto. Então John, você pode falar assim, trabalha muito. John e sua esposa, né, eles
trabalham muito, eles têm 3 filhos que reclamam que os pais raramente aproveitam a vida. Esse seria uma forma, né, de apresentar o contexto do texto, né? John e Mary não têm tempo para aproveitar a vida porque eles têm que pagar as contas, né? E os filhos estão reclamando, também seria um contexto. Então, a resposta assim pessoal também aqui, né? É do jeito que você vai colocar. Mencione quais os advérbios de frequência que foram usados no texto e dê a tradução de cada um. Então, aqui nós temos o advérbio always, que a tradução é sempre, usually, usualmente, often, frequentemente, seldom, raramente, sometime, às vezes. Tá? Então, aqui os advérbios que apareceram aqui no texto, né? Cada um e a sua tradução. Elabore uma frase com cada advérbio de frequência abaixo. No caso aqui, é uma resposta pessoal. Seldom é o advérbio traduzindo, quer dizer raramente, né? I seldom travel to Rio de Janeiro. Eu raramente vou ao Rio de Janeiro. Uma resposta, um exemplo, tá? Um exemplo que eu coloquei aqui, tá? Você poderia falar assim, he seldom goes to the cinema on Monday. Ele raramente vai no cinema na segunda-feira, tá? Always, também para produzir uma frase com esse advérbio. I always wake up early. Eu sempre acordo cedo. I always eat eggs for breakfast. Eu sempre como ovo no café da manhã, tá? Então, é uma resposta pessoal aqui nessa elaboração das frases com esses advérbios, certo? Vamos prosseguir aqui. Bom, agora continuando aqui no próximo, né, na próxima atividade, complete as frases a seguir utilizando as dicas entre parênteses. Então, aqui, né, nós temos uma dica ali que você vai usar, né, dentro para completar a frase. Então, olha, aqui eu tenho rarely e visit, né? Então, olha, they rarely visit their relatives in the USA. Eles raramente visitam os parentes nos Estados Unidos, né? Então, aqui você vai colocar o advérbio rarely, tá? E o verbo visit, tá bom? Para completar. Na segunda, tá falando aqui que é uma question about frequência, perguntar qual é a frequência. Então, quando você vai perguntar qual é a frequência, que alguém faz alguma coisa, você usa a expressão how often. How often do you go to the movies? Qual a frequência que você vai ao cinema? Tá? Então, aqui você coloca aí how often, ok? Na letra C, olha, he, tá falando que, apresentando o verbo to be, né? Be e depois always. Então, he is always late for dinner. Coloca o verbo to be aqui, tá? No caso, is, tá? Porque é he is, né? E depois o advérbio de frequência always. He is always. Então, lembrando, né, que o advérbio de frequência aqui vem depois do verbo to be, tá certo? Letra D. She usually practice sports, né? Então, nós vamos usar o verbo practice, tá? E aqui eu coloquei um advérbio, né? Que você poderia colocar para falar qual é a frequência, né? Que ela pratica esporte. Coloquei aqui o advérbio usually. Na questão 2, é para reescrever as frases a seguir em inglês, fazendo uso dos advérbios, tá? Então, olha, eu sempre telefono para minha mãe. Resposta, I always call my mother, tá? Qual é o advérbio que tem aqui, pessoal? O advérbio always, né? Então, você vai circular, tá bom? Circula esse advérbio aí. I always call my mother. Você frequentemente perde quando joga contra eles. You often lose when you play against them. A gente está passando, a gente está transformando a frase em inglês, né? Estamos usando os advérbios. No caso aqui, o advérbio que apareceu é o advérbio often. Circula ele também, ok?
Ele geralmente acorda cedo. He usually wake up early. Você também vai usar aqui, né, circular o advérbio usually, certo? Próximo, ela raramente falta às aulas. A resposta aqui é she rarely misses classes. Então, nós temos o advérbio rarely, que é raramente, tá? Então, podemos circular ele ali também. Nós nunca bebemos quando estamos trabalhando. We never drink when we are working. Então, o advérbio, qual é? O advérbio never, né? Então, temos aqui nas frases always, often, usually, rarely e never, certo? Então, nesse exercício aqui, nessa atividade, era para você fazer essa transformação, tá bom? Vamos lá, então, lembrando aqui, né, que esses verbos, eles vêm, então, né, os advérbios vêm antes dos verbos principais aqui no caso, né, porque não é o verbo to be que está aparecendo nas frases. Então, pessoal, é isso aqui, né, vamos ver. Nós temos aqui essa última questão, o que significa a expressão once in a blue moon? Então, nós temos aqui essa expressão, né? Vamos ver aqui o contexto da frase. They go to the movies once in a blue moon. Então, essa expressão, ela significa raramente, tá? Pelo contexto, nós podemos entender isso. Olha só, eles vão para o cinema once in a blue moon. Não tem como a gente, assim, é uma expressão idiomática, né? Então, não tem como a gente traduzir ali parte por parte da expressão, porque não é a tradução literal que nós vamos fazer da frase ou da expressão para entender, tá? Mas pelo sentido, ó, eles vão para o cinema once. O once já traduzindo essa palavra é uma vez, né? Once, uma vez. Então, aqui nós temos todo mês, na 2, na 3 nós temos sempre, e na 4 nunca. Então, se eu conheço essa palavra, eu sei que ela significa once é uma vez, então a palavra, o advérbio que mais vai dar certo aqui é raramente. Então, a expressão, ela tem esse contexto, né? Once na blue moon, ou seja, eu raramente vou, né? Once they go to the movies once in a blue moon. Então, eles vão ao cinema muito de vez em quando, raramente, tá certo? Então, esse é o contexto da frase. Então, você pode colocar isso aí. A expressão once na blue moon tem o contexto de raramente, certo? Aquilo que você faz muito raramente e é uma expressão idiomática, tá bom? Bom, pessoal, então, gente, é isso aí, né? Qualquer coisa, tá? Pode me procurar. Nós já terminamos aqui, né? Esse era o último exercício aqui desse dia, dessa atividade, tá certo? Obrigado, tá bom? E até a próxima.